com todo respeito às outras áreas da saúde, que eu tenho vários amigos nutricionistas, médicos, enfermeiros, vários, mas a nossa área é a principal área da saúde. Nós vamos diariamente, semanalmente com o aluno ali. A nossa profissão muda a vida das pessoas. Então, prazerzaço em te conhecer aí, cara. Sou teu fã aí, meu. Te acompanho faz um tempo. Show de bola. Eu que agradeço o convite aí. Agradeço mesmo, porque eu vejo que você também está buscando, assim como eu busco na educação física, na área da saúde, na verdade, né? Fazer a diferença, contribuir com os alunos aí, poder fazer com que, através da nossa profissão, a gente possa impactar de forma positiva na vida das pessoas, né? Acho que isso é o mais importante e é isso que nós podemos fazer através da nossa profissão. Exato. É isso aí, Rafa. Acho que nós que promovemos a saúde, nós somos a base, né, desse pilar aí. Sem saúde a gente não consegue nada e nós conseguimos proporcionar isso para as pessoas, né? Uma melhor saúde e uma melhor qualidade de vida. E a gente tem que buscar esse conhecimento aí, né, Rafa? Trocar uma ideia com profissionais assim, que nem você, né? Então, muito obrigado por ter aceito o convite aí, muito obrigado por se colocar à disposição aí, tirar as dúvidas do pessoal. Eu sei que a correria ajudar. Correria grande aí para ti, né? É aula, é curso, é personal, Rafa, então, primeiramente, agradecendo aí mais uma vez a participação. Só te falando um pouquinho desse projeto aí que eu e mais um colega idealizamos, tá? A ideia é levar informação para o personal trainer de todos os pontos, tá? Desde da informação que você hoje é referência no Brasil em questão de emagrecimento, em questão do HIIT, em toda essa parte, até desde atendimento ao cliente, desde como conquistar, como fidelizar, como fazer toda a parte de marketing, gestão, que hoje é uma parte também muito carente do personal. Então, esse projeto do Personal 10X é pegar tudo que convém ao personal trainer do dia a dia e trazer essas informações, levar o quanto mais puder de informação para todo mundo. Bacana, excelente ideia, excelente projeto aí. E que bom que eu estou fazendo parte aí como convidado hoje do seu, vou chamar assim, do seu programa de entrevista aí, e o que eu puder ajudar aí, você e a galera que estiver presente aí, o que eu puder ajudar respondendo as perguntas. Então, mais uma vez, só para a galera que está entrando agora aí, então, saber, agradeço a você pelo convite nesse programa aí, nessa entrevista que você me convidou para poder fazer aí, e o que eu puder contribuir, pode contar comigo aí. Show de bola. Rafa, eu quero começar contigo, então. Eu acredito que todo mundo deve perguntar para ti em relação a emagrecimento, HIIT e tal, mas eu gostaria de ir um pouco mais além. Eu queria conhecer um pouco do pessoal do Rafa. Você é de Ribeirão Preto, você cursou Educação Física em Ribeirão Preto, sempre foi daí. Da onde que o Rafa é? Perfeito, sou de Ribeirão Preto, São Paulo, uma cidade grande, fica próximo da capital mesmo. É uma mini capital. Nós temos aí quase 1 milhão de pessoas, então é uma grande cidade. Eu fiz educação física. Quando eu acabei a educação física, eu vi que eu tinha grandes lacunas de conhecimento, que eu, na verdade, não sabia prescrever treinamento, apesar de ter sido um bom aluno na graduação. Ingressei numa pós-graduação, procurei na ocasião uma das 10 maiores universidades do Brasil na área de fisiologia do exercício. Mas mesmo assim, aí, apesar de ter tido uma dedicação muito grande na pós-graduação, que é em especialização em fisiologia do exercício, eu não aprendi nada. Eu saí dessa pós-graduação sem saber treinamento e me frustrou bastante justamente por ter procurado uma das 10 maiores do Brasil na época. E eu falei, poxa, se eu estou estudando, se eu estou me dedicando e eu vejo que eu estou saindo sem saber nada, eu acredito que outros profissionais também devem estar nessa mesma linha. Então eu busquei começar a querer fazer o mestrado justamente para poder me tornar também docente, professor, e não só personal trainer. E aí então eu fiz o mestrado aqui na USP, Ribeirão, na área de doenças cardiovasculares e metabólicas,
e fiz o doutorado também nessa área de doenças cardiovasculares e metabólicas, que eu inclusive concluí no ano passado. Eu penso agora em fazer o pós-doutorado e não parar. Acho que o conhecimento é para sempre, né? Nós não podemos parar de estudar. Então, sou novo ainda, tenho 32 anos, mas eu vejo que o conhecimento, ele é até a gente morrer. Então, não me canso. A minha atuação hoje é através do personal trainer. Eu gosto dessa parte prática, atuo, eu vejo a essência da teoria na prática ali. E trabalho com cursos, né? Curso hoje pelo Brasil todo nessa área de hipertensão, diabetes, treinamento intervalado de alta intensidade, musculação, cardiopata, hipertenso. Essa é a minha grande área que eu gosto, que eu curto. Rafa, e me diz uma coisa, só voltando um pouco ao teu início, tu teve incentivo de alguém na educação física? Teus pais praticavam muito esporte? Você era um cara muito ativo na infância? Praticava esporte, daí foi para educação física? Como que foi essa escolha da educação física? A escolha da educação física foi, em primeiro momento, porque eu tive o sonho de ser jogador de futebol. Trabalhei para isso, eu fui até jogador mesmo, era muito novo, eu estava na categoria ainda juniores do Comercial, que é o time aqui da cidade. Na verdade, da cidade, o Botafogo de Ribeirão Preto dizem que é o maior, mas na verdade não é. Tem uma rivalidade aí. Mas já deu uma cutucada aí. E aí, por estar envolvido com o futebol, esse era o meu sonho, só que eu tive uma lesão séria de ligamento cruzado anterior, que me fez, na época, ficar 8 meses parado, vivendo para fisioterapia. Eu era muito novo, eu tinha 15, 16 anos de idade, e após 8 meses, a cirurgia não foi bem sucedida. Então eu tinha que fazer uma nova cirurgia. Mas isso me deixou frustrado, porque eu vivi para a fisioterapia, aqueles 8 meses de reabilitação, me deixou frustrado. Então eu tentei, sem fazer uma nova cirurgia, apenas com treinamento resistido mesmo, fortalecer para ver se trazia estabilidade para o joelho. E trazia, só que só para corrida. Para mudança de direção rápida, que é o caso do futebol, eu sentia. E aí, com os 17, 18 anos, eu tive que escolher se eu continuava, se eu fazia cirurgia ou se eu abandonava. E aí foi como eu não queria mais fazer cirurgia, passar por tudo que eu passei, eu ingressei na educação física e querendo a área esportiva. Mas quando eu comecei a fazer estágio, eu encontrei essa área de doenças cardiovasculares, metabólicas, que eu me apaixonei. Eu vi o poder do exercício na vida dessas pessoas e o quanto que eu poderia marcar a vida dessas pessoas. Muito mais do que no esporte, na minha visão. E aí, por isso que eu ingressei de cabeça nisso, nos estudos, na capacitação e trabalhando hoje como profissional também nessa área de doenças. Na universidade tu já tinha a opção de poder fazer estágio nessa área mais hospitalar? Ou tu encontrou? O estágio que eu fui fazer foi numa clínica que atendia também atletas. Só que o coordenador dessa clínica, ele também atendia lá naquela clínica pessoas hipertensas, cardiopatas. Eu comecei assim, a me interessar mais por essa área, dentro da área da clínica lá no estágio, por essa vertente de trabalhar com pessoas que precisavam emagrecer, diabéticos, hipertensos, cardiopatas. Eu comecei a ver o poder do exercício e a começar a me reconhecer nessa área. Então a área esportiva começou a sair de lado e começou a entrar essa parte de doenças mesmo. De trabalhar com esse viés aí. E tu foi nessa linha, claro que você está até hoje, mas nos estágios ali você chegou a trabalhar nessa clínica ou você só fez o estágio? Estágio, depois eu saí para uma grande rede de academias que nós temos no Brasil, ela está presente aqui na minha cidade, fui fazer estágio lá, logo me formei e virei professor dessa academia. Mas eu fiquei apenas 5 meses, porque eu dizia que eu era guia turístico na academia. Eu mostrava onde estava cada equipamento. Aqui está o supino reto, aqui está o leg press, aqui está a extensora. Então eu era um guia turístico na academia, eu não era professor. E eu era pegador de peso. Eu punha peso, tirava peso, punha peso, tirava peso, sendo formado.
E aí eu tive até uma dermatite de contato, que é uma alergia grave na mão, que fica na carne viva, devido ao segurar as anilhas. E aí eu falei, não é isso que eu quero para minha vida, eu quero ser professor. Eu quero ser aquele que muda o caminho do aluno, que traz uma nova direção, que traz luz, que ensina, que educa, que age, e não que é passivo, que era o caso de professor, no meu caso ali do professor, trabalhando, e a hora que eu volto a repetir, era uma grande rede de academias do Brasil. Grande academia de do Brasil. Nossa. E como que foi esse processo, Rafa, para ti, em busca de dar aula? Você aí em Ribeirão, a universidade te acolheu de braços abertos, aí foi tudo... Não, muito complexo, né? Verdade, como é que foi esse andar aí? Totalmente difícil, porque a área que eu estava adentrando é uma área muito ligada à medicina, né? Então, obeso, diabético, cardiopata, é muito ligado à medicina. E aí eu eu comecei a fazer um estágio na reabilitação cardíaca do Hospital das Clínicas aqui da USP, mas na verdade para poder fazer esse estágio, eu tive que passar por um processo seletivo, que eu até costumo dizer nos meus cursos, que não era mostrar que eu era bom, e sim que eu não era burro. Então, para os médicos ali, eles queriam saber se eu era burro ou não. E isso era para poder fazer parte inicialmente, do grupo de estudos só como ouvinte. Para eu poder ouvir o grupo de estudos, eu tinha que mostrar que eu não era burro. Por quê? Porque para grande parte de médicos, o professor de educação física, ele é burro. E por quê? Porque a maioria não estuda, não se dedica, não se capacita. Eu costumo dizer o seguinte, aqui na medicina da USP Ribeirão, é uma das maiores, na verdade, é a melhor da América Latina. O médico, para poder se formar aqui, demora 6 anos. 6 anos de medicina. Em 6 anos, ele não estudou sobre exercício físico nem um mês. Em 6 anos, ele não estudou exercício físico nem um mês. Eu entrei na faculdade em 2005. Nós estamos em 2019. Então, são 14 anos estudando, trabalhando com exercício e vivenciando na prática. E eu vejo o quanto que eu não sei. Você acha que eu vou perguntar para um médico o que o aluno pode fazer? Exato. Então eu acho inadmissível quando chega um aluno, paciente na academia, que o professor pergunta para o aluno o que seu médico falou que você pode fazer. Esse professor, ele tem que ser assim, execrado, ele tem que sair da área, ele tem que, se fosse possível, rasgar o diploma dele, porque se numa universidade como a USP, em 6 anos de medicina, o cara não estuda um mês de exercício, e nós estamos graduação, 4 anos, pós-graduação, mestrado, vou dar o meu caso, 14 anos estudando, vivenciando, e eu vejo quanto eu não sei, nós vamos perguntar para o médico o que o aluno pode fazer? Exato. Não dá. Tu era um estranho no ninho, então? Exatamente. Só tinha eu de professor de educação física ali naquele grupo de estudo ali, ouvindo, adentrando ali, e buscando, colando nos médicos que trabalhava com a parte de exercício e coração. Um dos grandes médicos que me ajudou demais assim, a adquirir mais conhecimento foi o professor Dr. Galo, que é fenômeno. Poucos médicos estudam exercício, mas de estudar mesmo, de estudar, de vivenciar e de ir na prática. Poucos médicos no Brasil fazem isso. Então, a área da saúde, nessa vertente de doenças, ela é muito pouco habitável para o professor de educação física. Por isso que foi muito difícil eu começar a ministrar cursos, até mesmo fazer um mestrado e doutorado nessa área foi complicado. Eu entendo bem esse teu desabafo até em relação a isso, porque quando eu cursei, foi a minha vontade era fazer o que tu fez, só que você está num centro maior, você teve acesso, né? E eu no interior eu fui desacreditado pela própria coordenação do curso, porque quando eu busquei esse contato, esse querer estudar a mais essa parte de diabetes, de hipertensão e tal, eles simplesmente foram, digamos que contra, com outras palavras, né? Então, entendi. Tanto que meu mestrado e doutorado nem é na educação física aqui, porque a educação física nem tem doutorado ainda aqui, a educação física na USP aqui. O mestrado abriu há pouco tempo, o doutorado acho que nem tem ainda o doutorado, e nessa área de doenças cardiovasculares
deve ser 1 ou 2 professores que trabalham com essa vertente. Se tiver, não mais do que isso, 1 ou 2 professores. Então, meu mestrado e doutorado foi vinculado à enfermagem e à medicina. Ah, tá, entendi. E me diz uma coisa, Rafa, como que foi do ponto de vista do aluno, quando tu começou a colocar em prática como personal trainer, essa questão de trabalhar, de entender do diabético, do hipertenso, tu abordar ele e tu dizer, ó, eu sei o que eu tô fazendo. Porque hoje até acredito que entendam mais, né? As pessoas acreditam mais em nós, profissionais de educação física, né? Mas quando tu começou, ali não sem dúvida, sem dúvida. Assim. No começo gera a dúvida do aluno, principalmente porque ele lidando numa área que lida com a vida, né? O cara pode morrer. O cara é hipertenso, ele é cardiopata, já teve um infarto, então ele pode morrer. Então a iminência da vida dele é muito presente. É diferente do que trabalhar com estética, porque o cara que quer só hipertrofia por hipertrofia, o máximo que pode acontecer é ele não conquistar a hipertrofia. Exato. Agora o cardiopata, ele tem risco de morrer. Um diabético descompensado, ele tem risco de infarto e AVC. A pessoa que já teve infarto tem risco de novo infarto. Então, é uma área que o aluno já procurava o professor, na verdade, procura com todo o melindre. Porque o aluno sabe que a vida dele está em jogo. E ele também sabe, não com clareza, mas ele tem uma noção da visão do professor de educação física para ele mesmo. Seja porque está na internet, seja porque aparece na televisão. O aluno, ligado a essa vertente de doenças cardiovasculares e metabólicas, um tempo atrás, ele não confiava assim. Era a palavra do médico soberana. Soberana. Então, é uma viagem complicada adentrar nessa área aí. Não é fácil. É como tu falou no começo, né? A partir do momento que o profissional de educação física busca essa qualificação para poder bater no peito e dizer que sabe, aí que a coisa vai começar a mudar, né? Exatamente. E aí a questão é através do seu conhecimento, porque não adianta a gente chegar aqui e dizer, eu tenho conhecimento para o aluno. Nós temos que mostrar na forma da gente conversar, na forma da gente se comportar, na forma da gente criar parcerias com os médicos, que são os detentores desse público que nós queremos trabalhar. Por exemplo, hipertenso, cardiopata, diabético, são os médicos que têm esse tipo de população. Então, como você vai criar uma parceria com esses médicos para que eles possam ver valor em você e caminhar para você esses pacientes? Você tem que ter uma abordagem diferente, porque se você chegar ali falando que exercício é saúde e qualidade de vida, ele vai dar risada na sua cara, ele vai falar assim, você está brincando, é sério? Ou seja, eu sempre costumo falar isso, se você falar coisas que estão na página da UOL, você não serve. Se for para você falar coisas que estão na página da UOL, o aluno é melhor ler a página da UOL, ou ler aplicativos, ou ter um robozinho para poder montar o treino para ele. Você tem que ter uma abordagem que não está na página da UOL. E o que está na página da UOL? Como você promove o tratamento da hipertensão? Quais são as adaptações fisiológicas, cardiovasculares, metabólicas, hemodinâmicas que seu treinamento físico precisa levar para levar ao tratamento da hipertensão? Qual é a segurança do treinamento resistido para você poder cuidar de um cardiopata já teve um infarto agudo do miocárdio? Qual é a resposta? Entendeu? Então, assim, se você adentrar nesse cenário, você tem que ir de cabeça. Porque aí você vai ter a possibilidade de ser diferenciado. E não ser diferenciado porque você bateu no peito e gritou, mas sim porque o seu aluno mesmo viu e falou, esse cara é fudido, velho. Esse cara é fudido. O médico não sabe mais que a porra desse cara. Exatamente. É bem por aí, Rafa. Deixa eu entrar num assunto que está muito em alta, né? Que é o HIIT. Vamos entrar numa parte mais técnica aí, Rafa. Eu tenho o Gilvan, deixa eu pegar o nome dele aqui. Agora me fugiu o nome dele, mas é Gilvan Personal. Ele fez 11 perguntas do HIIT. Caralho! Mas ali, ó, acenou aí. Aí, Gilvan, beleza? Então, vamos à primeira aí, Rafa, sobre o HIIT.
Antes de nós começar na parte técnica, deixa eu te pedir em relação aos teus cursos do HIIT. O pessoal hoje, os profissionais de educação física, eles questionam muito a questão do HIIT para aplicar no dia a dia, ou eles querem saber essa parte mais, não técnica, mas essa parte de qual paciente eu devo aplicar, como aplicar, ou eles querem só saber a parte de intensidade? Como que é nos cursos, Rafa? Nos cursos que tu ministra? Eu vejo que o que infelizmente acontece muitas vezes é que o HIIT se tornou banalizado. O HIIT nada mais é do que um método de treino. Mais nada, método de treino. E aí ele se tornou banalizado por quê? Porque a prescrição dele ficou agora tosca. Muitos profissionais acham que basta o cara fazer um esforço mais intenso e recuperar. A pergunta que o profissional tem que se fazer é: quais adaptações fisiológicas ou quais mudanças no organismo ele está visando promover? Segunda pergunta: como que essas adaptações vão acontecer? Outra pergunta que ele tem que se fazer: qual vai ser a intensidade do estímulo? Qual vai ser a intensidade da recuperação? Quantas séries vão ser isso? Por que vai ser aquele tempo de estímulo? Por que vai ser aquele tempo de recuperação? Em que intensidade que vai ser esse tempo, essa recuperação? Então eu percebo que muitas vezes a internet contribui para essa falta de capacidade de refletir sobre o HIIT ou sobre qualquer outro método de treinamento. Então a pessoa quer um copia e cola a ponto de dizer para mim várias perguntas, seja em box, seja em curso, qual que é o melhor método? Ou qual que é o melhor jeito de montar o HIIT? Não tem o melhor jeito. Tem de acordo com as adaptações que você quer promover. Tem a partir do quadro clínico e funcional do aluno. Se ele é obeso, se ele não é obeso, se eu vou usar esteira, se eu vou usar bicicleta, se eu vou treinar na praça, na rua, no condomínio, na esteira da academia, do condomínio que não inclina, na bicicleta do condomínio que não marca watts. E outra coisa, nós temos parâmetros fisiológicos para poder prescrever esse HIIT. Então, por exemplo, se eu uso a frequência cardíaca, eu perco muito a possibilidade de ser um treino mais criterioso. Por quê? Porque a frequência cardíaca se altera perante qualquer variável. Por exemplo, se aumenta a temperatura corporal, já modifica a frequência cardíaca. Por quê? Porque aumenta a permeabilidade lá no coração aos íons que controlam a frequência cardíaca, íons cálcio e íons sódio. Então, se o cara está treinando hoje no ambiente mais quente do que o outro dia, a frequência cardíaca vai ser maior. Se ele está treinando no ambiente mais frio, a frequência cardíaca vai ser menor. Se ele chegou na academia e um quarteirão antes de chegar na academia, ele quase atropelou uma velhinha, a frequência cardíaca vai ser outra, porque já teve estimulação simpática. Então, prescrever o treinamento de frequência cardíaca não é a melhor variável, e é que eu mais vejo se utilizar. E aproveitando esse gancho, Rafa, a pergunta do Gilvan, e para o hipertenso, o HIIT, quais cuidados devem ser tomados? Quais as melhores prescrições? Primeiramente é fazer uma avaliação diagnóstica. Para poder se medir esse valor de VO2 máximo. Ou um teste submáximo, para poder identificar se os parâmetros cardiovasculares estão normais. Então o primeiro passo é fazer uma avaliação diagnóstica. Segundo passo é analisar, esse é um hipertenso controlado? Ou seja, a cada sessão que ele chega, a pressão arterial de repouso dele, logo, se ele é hipertenso, todo treino eu vou ter que medir a pressão arterial de repouso. A pressão arterial dele de repouso está controlada? Está abaixo de 140/90? Eu posso fazer um tipo de treino. Não, hoje ele chegou com a pressão arterial descontrolada, está 150/93. Eu vou ter que elaborar um outro programa de treino. Por quê? Porque quanto mais tempo eu tenho de tensão, maior a resposta de pressão arterial. Então, por exemplo, num treino que chega a pressão arterial mais elevada, eu posso montar um HIIT com um estímulo de menor duração. E não é que eu vou montar só esse. Naquela sessão que eu chego com a pressão arterial normal, eu tinha planejado um HIIT
que a duração seria um pouco mais longa. Eu posso fazer. Porque agora não, eu tinha planejado naquela sessão um HIIT com uma duração mais longa de estímulo, mas a pressão arterial dele está muito elevada, então eu vou mudar a estratégia naquela sessão. Então nós temos que analisar perante, inclusive, a pressão arterial do dia, pré-exercício, pré-treino. Show de bola. E o HIIT dentro do planejamento, dentro do treino de musculação, Rafa, outra pergunta dele. Como encaixar o HIIT dentro do planejamento, dentro do treino de musculação? Depende para quem que você está querendo, né? Se for uma pessoa que está buscando hipertrofia, eu devo tomar cuidado e, de preferência, não prescrever o HIIT. Se eu vou fazer um HIIT na bicicleta, é tentar treinar naquela sessão membros superiores e treinar musculação antes do HIIT. Agora, uma pessoa que está buscando emagrecimento, eu não estou com a busca fundamental, porque, poxa, o treinamento aeróbio pode trazer um pequeno prejuízo na hipertrofia a longo prazo? Pode, mas é uma magnitude baixa. Se a gente pegar esportes que tem treinamento combinado, que seja, tem resistido e aeróbio, pega o ciclista, velho. O cara perto do ciclista é gigantesca. Pega o jogador de futebol. O quadríceps do jogador de futebol, você achar na academia um quadríceps daquele lá, é difícil. E o cara construiu aquele quadríceps pela musculação. Mal é mal, o cara vai para a musculação. Então, se eu estou buscando o emagrecimento, nós já sabemos pela literatura que o treinamento combinado é o melhor. Ou seja, musculação e aeróbio. Rafael, é melhor aeróbio antes ou depois? Não existe um padrão. Mas se eu tivesse que trazer uma resposta apenas para não ficar na lacuna, no vácuo, eu falaria, faz musculação antes. Faça musculação antes. Em relação ao descanso passivo e ativo no HIIT, quando usar um ou outro? Se eu quero fazer uma recuperação para remover mais hidrogênios do estímulo que teve, é melhor fazer uma recuperação ativa, a cerca de 40% do VO2 máximo. E por quê? Porque entra em ação as fibras do tipo 1, que eu tenho uma isoforma da piruvato, da lactato desidrogenase, que converte lactato em piruvato entra para a mitocôndria, é convertido a acetil-CoA e pode ser oxidado. Então eu removo mais rápido o hidrogênio quando eu estou em recuperação ativa. Agora, quando eu estou fazendo o CIT, por exemplo, o Sprint Interval Training, é difícil eu fazer recuperação ativa pela questão da velocidade. Imagine que eu vou fazer um tiro na bicicleta de 20 segundos. E agora eu vou fazer uma recuperação de 20 segundos, 20 por 20. Pô, como é que eu vou fazer para a recuperação ser ativa? Não dá nem tempo de mudar a velocidade, a intensidade, ainda mais só na esteira. Então, normalmente, o CIT, o Sprint Interval Training, ele é feito a recuperação de maneira passiva. Contudo, se você estiver trabalhando com cardiopata, é interessante você fazer recuperação ativa. Por quê? Porque o principal mecanismo de retorno venoso é a bomba muscular. E se você estava no estímulo alto, a bomba muscular para de atuar como estava atuando. O retorno venoso pode ter agora um impacto no cardiopata, que já tem placas de ateromas, doença arterial coronariana, um impacto que vai ser suficiente para faltar sangue para o miocárdio e levar a uma isquemia. No cara saudável, o jogo continua. Por quê? Porque não tem doença arterial coronariana. Mas um cardiopata, eu tenho que pensar nisso. Um diabético descompensado, eu tenho que pensar nisso. Um hipertenso descompensado, eu tenho que pensar nisso. Um idoso, eu tenho que pensar nisso. Que o retorno venoso pode ser diminuído. E se tiver placas de ateromas, pode agora faltar um pouquinho de sangue, que é o suficiente para gerar uma isquemia. Então eu evitaria recuperação passiva nesses casos que eu passei agora aqui de quadro clínico. Para todo mundo, não. Por isso que a avaliação diagnóstica é o essencial. Cada caso com o seu descanso. Perfeito. Rafa, outra pergunta, então, aproveitando. Exercícios calistênicos. Utilizar HIIT com exercícios calistênicos, com calistenia. Por exemplo... corda naval.
Corda naval, pular corda, burpee, flexão, Uma agachamento. Uma possibilidade. E aí a variável a ser utilizada seria a escala de Borg. Seria a melhor variável para poder fazer pular corda, fazer, sei lá, um polichinelo, fazer um skipping. A melhor variável a poder se utilizar é a escala de Borg. Não dá para poder fazer uso, por exemplo, da frequência cardíaca. Por quê? Porque seria toliceminha. A mudança de posição já altera a frequência cardíaca. Então, para esse tipo de atividade, o melhor é usar a escala de Borg. É uma excelente possibilidade. Inclusive, trabalhar com exercícios coordenativos, já que eu posso ter, por exemplo, um idoso que está perdendo essa parte coordenativa e eu preciso buscar, porque eu tenho aumento do fluxo sanguíneo cerebral, quando eu faço exercícios coordenativos, e isso traz uma resposta fisiológica importante. Então, sim, é uma grande possibilidade de utilizar exercícios como corda naval, como polichinelo, como skipping, como, sei lá, escadinha, cone, vai de frente, vai de costa. Eu tenho várias possibilidades para poder fazer. Até o Wilson ali colocou que fazem no CrossFit, né? Isso tá muito em alta hoje, né? No CrossFit. Outra pergunta dele é em relação aos protocolos mais longos, acima de 30 minutos. Se existem protocolos de HIIT mais longos acima de 30 minutos. Claro, existe HIIT de 1 hora. Existe HIIT de 1 hora. Isso é bobeira, muitas vezes ouvir que se não foi pouco tempo, se não foi 5, 6, 10 minutos, não foi HIIT, não. Não tem nada a ver. É tudo a partir da elaboração. Eu posso ter HIIT de 40, 50 minutos, 1 hora. E aproveitando o gancho, Rafa, quais são as características para eu dizer que um treino é HIIT? Se a gente for olhar o termo High Intensity Interval Training, então intensidade alta seria acima de 90% do VO2 máximo. 85% a 90% do VO2 máximo. Então, acima disso, acima de 85% a 90% do VO2 máximo, eu tenho intensidades características do método intervalado de alta intensidade. Show de bola. Aqui temos mais 2 perguntas, Rafa. Qual parâmetro utilizar no HIIT numa bike que não mede watts ou RPM? Eu posso fazer um teste crescente nessa bicicleta, em que eu vou a cada 2 minutos, eu poderia imitar o teste de bulk na bicicleta. O teste de bulk é, a cada 2 minutos eu aumento 25 watts. Então eu começo com sedentários em torno de 50 watts, a cada 2 minutos aumento 25 watts. Como a bike dele não marca watts, que foi a pergunta aí, o que eu poderia fazer? O mesmo teste a cada 2 minutos, aumentando o level. Depende da bicicleta, aquele level que é tipo quadradinho que aumenta, sabe? Quadradinho que aumenta, se é de girar, a cada 2 minutos eu vou aumentando o level, até chegar na potência máxima do meu aluno. Qual que é a potência máxima? Quando ele não manter aquela rotação fixa, que qualquer bike marca a rotação ou marca a velocidade. Então, no caso, a bike não marca watts, está marcando a rotação ali. Está marcando. A rotação está fixa. E você vai aumentando o level. Seja de girar o botãozinho ou daqueles quadradinhos. Level 1, level 2, 2 minutos. Level 3, 2 minutos. Level 4, até o máximo. Você vai achar a potência máxima dele. Você não vai ter como fazer diagnóstico do VO2 máximo. Mas você vai achar a potência máxima daquele aluno, que foi no level 10. Você passou para o level 11, a rotação, o jeito que ele roda, começou a diminuir. Quer dizer que ele caiu da bicicleta. Ele não consegue manter o level 11. Então, a potência máxima dele é nível 10. Num outro dia, você pode fazer um teste de tempo limite no nível 10, para depois elaborar o programa, por exemplo, o HIIT, para ele. Só como dá para fazer... Porra, dá para fazer... Tudo dá para fazer ciência, de verdade. E eu falo isso porque eu também trabalho em condomínio, que é a mesma coisa. A esteira não inclina, a bicicleta não marca watts, não marca nada. Nós temos como nos virar de maneira científica, rigorosa. Sem falar assim, ó, vou fazer qualquer coisa porque não dá. E outra coisa, nada dessa de ficar perguntando para o aluno, como você está... Não existe isso. É você que tem o aluno como seu aluno. Você nunca vai no médico, você vira para ele e fala assim, doutor, é o seguinte, eu vim buscar aqui, eu tô com enxaqueca, então eu vim aqui tomar uma dipirona. O cara vai dar risada na sua cara. O cara vai dar risada.
O médico vai virar para você e vai falar o quê? Peraí, uma dor de cabeça pode ser várias coisas. Pode ser uma simples enxaqueca, mas pode ser um tumor, filho. Não é isso? Então, eu vou diagnosticar o que você tem e eu vou te traçar o tratamento que você precisa. Porque se for um tumor, o tratamento é um. Se for uma enxaqueca, o tratamento é outro. Se for uma dor na unha, o tratamento é outro. Exato. Então é a mesma coisa. Não é o aluno que manda, é você que tem que diagnosticar o que o aluno tem e fazer um prognóstico para ele. Ou seja, como ele está e como ele deveria estar. E aí você vai montar o tratamento, que é o treinamento, para levar ele a sair dessa condição e chegar nessa condição. Isso é ser professor, isso é ser profissional, isso é ser fudido, isso é ser raro. Agora, caso contrário, é 10 a 15 reais, porque quem ganha 10 a 15 reais? Quem trabalha na sala de musculação. E por quê? Porque a maioria é igual. E para quem está ouvindo isso, não tem que ficar nervoso comigo, tem que se refletir, porque você não deve nada para mim. A análise é você com você mesmo. Por que eu ganho 10 a 15 reais? Porque todo mundo que está na sala de musculação é guia turístico. Apenas mostra onde está cada equipamento. É pegador de peso, põe e tira o aparelho. O cara chega na academia, na mesma hora ele tem treino. Se eu passar em qualquer academia do Brasil, que eu passar e falar assim, eu vim conhecer a academia, você monta um treino para mim que eu queria fazer um treino aqui hoje, o cara tem treino. Se você for em qualquer local, se o seu celular quebrou, e você for na técnica para arrumar, se quem estiver te atendendo lá for um cara analfabeto, você falar assim, ó, arruma para mim agora o celular, já vou te pagar. Ele vai falar, não tem jeito, eu preciso fazer uma avaliação para saber o que foi que aconteceu no seu celular. E se você continuar, não, arruma para mim, vou te pagar já para você arrumar agora. Ele vai falar, não tem jeito de arrumar para você, porque se foi um problema, eu vou fazer uma coisa. Se foi outro problema, é outra coisa. Se for um outro problema, é outra coisa. Então eu preciso avaliar. É a mesma coisa. Se o aluno chegou na academia, você precisa fazer uma avaliação para você poder elaborar um treino. Senão você não está fazendo nada. Rafa, eu só complementando o que tu falou recém, é perfeito. E eu sou a prova viva disso, porque eu fui comissário de bordo, tá? Legal. E eu viajei o Brasil inteiro. E eu treino desde os meus 15 anos, então eu tenho essa coisa da educação física comigo muito antes de estudar. E quando eu fui comissário de bordo, o que eu fazia, ao invés de ir para balada, ir para conhecer praia e tal, eu treinava. Então, eu conheci academias em todos os estados e interior, até em Ribeirão, e justamente o que você colocou, é tudo igual, né, cara? Em academias, em estúdios, claro, não vamos dizer 100%, mas na sua... Claro que não. A maioria. Até a gente está aqui porque a gente quer fazer diferente e acredito, e porque a gente faz um trabalho diferente, né? Então, mas é bem como você colocou, de ponta a ponta, o profissional de educação física, ele é igual. E é por isso que a gente está aqui hoje conversando para levar essa informação para cutucar, né? Perfeito. E aqueles que buscam se diferenciar, hoje, eles são raros, eles são reconhecidos, inclusive financeiramente. Eu gosto muito do professor Carlos Eduardo Negrão, que é o coordenador da reabilitação cardíaca do INCOR. Tem noção disso? O professor de educação física é o coordenador do maior instituto de coração do Brasil, o coordenador da reabilitação cardíaca. É um professor de educação física. Você acha que ele ganha 10 a 15 reais a hora dele? Tá maluco? Carlos Eduardo Negrão. Eu tive num congresso, se eu não me engano foi ano retrasado, que inclusive nós tivemos o prêmio lá, nesse congresso de cardiologia. Um trabalho meu foi premiado como o segundo melhor trabalho do evento. E ele foi dar palestra lá, o Carlos Eduardo Negrão. Velho, sabe o que é médico levantar para ele poder sentar? Olha só. Tem certeza que é médico, cardiologista levantar e falar, professor Carlos Eduardo Negrão, senta aqui no meu lugar. Você acha que esse cara é pegador de peso? Você acha que esse cara é guia turístico de academia? Esse cara entende tudo do coração, velho. Exercício de coração é ele. Você acha que ele vai perguntar para o aluno, o que seu médico falou que você pode fazer de exercício? Então, nós temos essa possibilidade. Nós vamos ter que buscar e não desanimar e não desistir, porque a nossa profissão ela é maravilhosa, ela muda a vida das pessoas. Eu costumo dizer, com todo respeito às outras áreas da saúde, que eu tenho vários amigos nutricionistas, médicos, enfermeiros, vários,
mas a nossa área é a principal área da saúde. Nós vamos diariamente, semanalmente com o aluno ali. A nossa profissão muda a vida das pessoas. Por isso que eu falo com toda essa garra assim, e às vezes até bato de frente, porque o professor de educação física tem que ter noção que ele é fera, que ele é fudido, que ele é o cara, porque ele pode mudar a vida do aluno dele. Por causa dele, o cara agora vai ter menos risco de infarto, de AVC, que são as principais causas de morte no mundo. Isso é sério. Nada mata mais do que infarto e AVC. E o professor de educação física pode levar agora aos fatores que levam ao infarto e AVC a reduzir. Porque o primeiro fator é a hipertensão arterial, que leva ao infarto e AVC. O exercício trata a hipertensão arterial. O segundo fator é o tabagismo. Hoje já sabemos que exercício físico traz respostas fisiológicas, neurofisiológicas, até como neurogênese, que pode agora impactar também na liberação de neurotransmissores, que traz menos ansiedade e traz essa contribuição agora da pessoa necessitar menos de fumar. Modifica o terceiro fator, que é o diabetes. Modifica o quarto fator, que é o sedentarismo. Modifica o quinto fator, que é o sobrepeso e a obesidade. Olha como nós estamos fodidos. As 5 principais causas que levam ao infarto e AVC, a gente consegue modificar. Por isso que nós temos que ser reconhecidos e valorizados. Mas eu só vou ser reconhecido e valorizado se eu for fudido. Se eu fizer aquilo que quase ninguém faz. Senão eu só vou ser mais um. Tem uma pergunta do André Goulart ali, ó. É possível com musculação aumentar os músculos praticando corrida 3 vezes por semana, 25 km semanal? Ele quer saber em relação ao aumento de massa muscular correndo 3 vezes por semana. Olha, estudos já mostram que o HIIT promove hipertrofia muscular. Então isso já não tem mais dúvida. O HIIT promove hipertrofia muscular. Agora é analisar essa magnitude de hipertrofia. Vai ser uma hipertrofia que você vai olhar pro cara e falar, velho, que quadríceps, hein? Só com o HIIT. Difícil, mas tem hipertrofia. Hipertrofia é uma coisa certa. Tem hipertrofia. Agora a questão é analisar a magnitude dessa hipertrofia. Se for uma busca estética, de visibilidade, mesmo de visual, não tem jeito, você vai ter que fazer o treinamento resistido. Mas sim, o HIIT promove hipertrofia muscular. 2 a 3 vezes por semana de HIIT, eu consigo ter hipertrofia muscular. Claro, não é fazendo de qualquer jeito, é fazendo com uma intensidade específica, com uma duração específica, tudo estruturado. Vi que na postagem de hoje sobre criolipose, uma pessoa disse que a criolipose não atua na lipólise. É outra forma, não tem jeito. Não tem outra forma de emagrecer. Eu só tenho como emagrecer. Emagrecer é perder gordura, é metabolizar gorduras. E só tem a possibilidade de metabolizar gorduras através da lipólise e da oxidação. Ou seja, da eliminação. Eu só elimino a gordura através de CO2. Não existe outra forma. A não ser que eu faça a retirada desse tecido adiposo. Como, por exemplo, lipoaspiração. Mas eu também tenho postagem mostrando que a lipoaspiração leva o efeito compensatório e pode ter hiperplasia. Então não tem outra forma de emagrecer. É lipólise e oxidação. Alimentação e exercício. As outras intervenções pode cuidar a curto prazo, mas tem efeito negativo, como a hiperplasia do tecido adiposo. Poderia falar um pouco sobre RST, CIT, o HIIT já foi falado ali? Na verdade é difícil da gente falar alguma coisa a mais do que, primeiramente, a avaliação diagnóstica. Qual que é o nível, qual é o diagnóstico do VO2 máximo do seu aluno? Qual é o quadro clínico e funcional dele? Qual o momento que ele está do planejamento do treinamento? No período básico? Está começando agora? É o primeiro mês? É o segundo mês? É o 10º mês? Tudo isso interfere. Vou prescrever o treino onde? Na esteira ou na bicicleta? É baseado no quadro clínico do aluno. Ele é diabético, é cardiopata, é hipertenso, tem obesidade? Tem obesidade abdominal, não quero que ele corra. Então vou fazer esteira inclinada ou vou fazer bicicleta? Então tudo isso é a partir da avaliação diagnóstica, para depois elaborar o programa de treinamento. E elaborar programa de treinamento não dá para a gente poder fazer isso numa simples respostinha aqui em 1 minuto. Não dá. Rafa, e partindo para a prática, o teu hoje, como que tu trabalha nessa parte de personal? Como que tu faz? Eu gostaria de saber uma curiosidade, eu acho como que tu trabalha hoje.
Tu trabalha não só com esse público, tu trabalha com o público em geral? Como que... Não, trabalho só com esse público. Só pessoas que buscam, é obeso, diabético, cardiopata, hipertenso. E por quê? Porque para eu poder me tornar diferenciado numa área, eu tenho que adentrar muito naquela área. Então, por exemplo, eu não atendo pessoa que tem, sei lá, uma escoliose em S, eu nem me importo com isso. Eu não me importo no tratamento com isso, porque para eu poder saber disso, eu vou ter que adentrar nessa área. Então, o joelho, Rafael, o cara lesionou o cruzado anterior. Eu tenho um conhecimento básico para poder prescrever o tratamento para ele, mas eu não sou o cara do joelho, coluna e quadril. Não. Eu sou o cara no sentido de buscar, de estudar e de me tornar diferenciado numa área que são as doenças cardiovasculares e metabólicas. Todas as áreas da saúde são assim. Tem médico do punho, o outro do cotovelo. Só na educação física que o cara tem de cardiopata, hipertenso, atleta, quem tem hemorroida, gestante, tudo isso. Só na educação física. Não existe outra área da saúde que o mesmo profissional atende tudo. E sabe por que ele faz isso? Porque ele não atende nada. Porque não tem como ser fudido em várias áreas. Eu tenho um grande amigo que é o professor Lucas Fontanesi, que ele é da área de reabilitação postural. Ele é fudido nisso. Mas ele não entende de maneira aprofundada a questão de diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então ele não atende esse público. Ele atende o quê? A pessoa que busca essa recuperação ósseo-mioarticular. E ele é fudido nessa área. É reconhecido nacionalmente nessa área. Mas não na área do hipertenso. Por quê? Porque ele quer ser fudido numa coisa. E para ser fudido numa coisa, você tem que estudar muito. Teoria e prática daquilo lá. Então, se você estuda muito reabilitação postural, não dá para você estudar gestante. Não dá para você estudar hipertensão. Então, a educação física tem que o profissional começar a perceber isso. Mas, Rafa, tu trabalha individualmente, trabalha em dupla, atende em condomínios, que nem você falou no início, atende em uma academia só? Como que é a sua rotina? Teve uma pergunta também que veio no direct. Eu não tenho um local fixo, onde nas academias que eu tenho parceria em Ribeirão me trazem a possibilidade de não pagar taxa. Não sei se na região que vocês moram assim tem taxa, mas aqui em Ribeirão tem academias que tem taxa, mas tem várias que também não tem taxa. E por ministrar cursos também, por conhecer bastante gente, porque eu tenho várias academias que tem parceria, eu não pago taxa. Então, eu procuro levar o aluno para essas academias. Mas também tem aluno que atende em casa. Tem em casa porque a limitação dele é muito grande, funcional mesmo. E aí eu tenho em casa. Então, o exercício com peso corporal. Como? Poxa, eu faço supino reto com um cara, o chest press, segurando com a minha mão. Ele faz tensão sobre a minha mão. E eu ponho pressão com a minha mão. Puxador, ele segura o meu braço, tem que fazer a remada. E eu seguro a tensão. E isso é rigoroso. Eu posso pôr ciência nisso também. Então, claro que quando eu estou numa academia, pode se tornar algo ainda mais preciso. Mas eu, por exemplo, tenho aluno que tem limitação de poder sair de casa, pela limitação funcional mesmo. E aí, então eu vou atender na casa dele, na sala da casa dele mesmo. Rafa, e sobre o teu curso? Então, aprofundamento em emagrecimento. Entre para o time das autoridades em emagrecimento. Me conta aí um pouco. Conta para nós. Eu lancei ele faz uns 2 meses que eu lancei ele. A procura foi bacana, foi bem interessante. Vou abrir uma nova turma para esse curso. É um curso que eu diria assim, com toda humildade, um curso sensacional. São mais de 16 horas em que eu abordo sobre, é tanta coisa, lipólise, oxidação, dieta, adaptações fisiológicas do treinamento, da dieta, mitocôndrias, respostas do HIIT, da musculação, o que emagrece, o que não emagrece, como que eu posso planejar o programa de treinamento para poder contribuir no emagrecimento. É um curso que eu vou abrir, não tem data específica ainda, mas eu vou abrir uma nova turma para esse curso de aprofundamento e emagrecimento, porque foi um curso que me trouxe muita realização pelas pessoas que fizeram e que ainda estão fazendo, porque estão assistindo, muitas aulas, é muito conteúdo.
e está trazendo um feedback muito, muito bacana para mim, então eu quero abrir uma nova turma para esse curso. E vou lançar ainda esse ano um curso online de aprofundamento em diabetes e hipertensão arterial. Oh, show de bola. Eu vi que teu curso são mais de 40 aulas gravadas, são 16 horas, mais de 16 horas, né? 16 módulos. É isso aí. É isso aí. Show de bola. E para esse curso aqui, Rafa, a gente se inscreve e vai abrir a turma, não é um curso que está disponível o tempo inteiro? Não, está disponível o tempo inteiro, vai abrir a turma. Eu abro e fico por um tempo com a matrícula aberta. Então eu lanço, aviso nos meus stories, Instagram, Facebook, e fica um período determinado aí, justamente para que possa ter um número interessante de pessoas e que não seja muito grande. Por quê? Porque eu dou uma atenção de perto. Nós temos Masterclass, que são aulas comigo, ao vivo, online comigo, para poder tirar as dúvidas. Tem outros materiais, outras aulas, outros cursos que recebem também. Então, criamos grupo de WhatsApp para poder discutir, tirar dúvidas. Então, eu não consigo dar uma atenção de maneira quase que personalizada se for muitas pessoas participando do curso. Então, por isso que são vagas bem limitadas mesmo. Show de bola. Fazer uma pergunta, Rafa, em relação à nossa área da educação física. Eu gosto de fazer essa pergunta. Como que você vê o personal trainer do futuro, mais para frente, lá daqui a 10, 15 anos? Como que você enxerga a nossa profissão? Eu vejo uma grande possibilidade, justamente porque hoje não há mais dúvidas do poder do exercício como tratamento número 1 de praticamente qualquer doença, seja cerebrovascular, seja muscular, metabólica, cardiovascular, respiratória. Hoje o exercício físico é o tratamento não medicamentoso número 1 para praticamente qualquer doença. Porém, o professor de educação física ele é desvalorizado ainda pela área da saúde. E por quê? Porque muitas vezes falta conhecimento, falta estudo, falta dedicação, falta se diferenciar. Então, aquele que se diferenciar, aquele que buscar, aquele que estudar, aquele que tiver conhecimento mesmo, ele vai navegar de braços abertos nesse mundo. Por quê? Porque o exercício não há mais dúvidas do poder que ele tem. Claro que quando bem prescrito, claro que quando bem planejado, bem estruturado. Então, hoje, é difícil você ver alguma doença que o exercício físico não entra como tratamento não medicamentoso. Difícil. Então, olha que interessante, praticamente qualquer doença, o exercício atua no tratamento não medicamentoso. Agora, eu preciso entender disso. Eu preciso entender dessa doença, do quadro clínico. Porque enquanto eu ficar falando o que o médico falou que você pode fazer, aí eu sou só mais um. Aí são 10 a 15 reais a aula na academia. Ou seja, temos que nos qualificar cada vez mais, né, Rafa? Temos que ser diferenciados, fudidos, porque vidas estarão ou está sob os nossos cuidados. Vidas estão para a gente poder cuidar. E a gente não pode brincar com isso. É vida que está... Eu posso estar atendendo seu pai, ou a sua mãe, ou seu irmão, ou sua namorada, ou seu marido, ou sua esposa, seja quem for, eu posso estar atendendo essa pessoa. E então eu tenho que fazer o meu melhor. E para fazer o meu melhor, eu preciso estar preparado, tanto de forma teórica, técnica, como prática. Eu quero te pedir em relação ao teu e-book. E o que tem nesse e-book, Rafa? O meu e-book, eu até fiz ele de forma digital apenas, porque eu vejo que hoje a parte digital está muito ampla, então eu quis criar um recurso para o profissional, enquanto espera o aluno dele ler o livro. Mas esse é um livro que praticamente ele só não é físico, mas é um livro mesmo. São mais de 125 páginas, em que eu abordo sobre musculação, hipertrofia, HIIT, hipertensão, diabetes, adaptações fisiológicas em todas essas doenças, alterações fisiológicas, comportamento normal da pressão arterial, frequência cardíaca. É muita coisa que eu abordo sobre. Então, em essência, o livro aborda o quê? Alterações e adaptações fisiológicas advindos da musculação e do HIIT. O link para o livro está no meu perfil ali do Instagram, logo abaixo das informações acadêmicas ali,
está o meu livro. Gostaria que tu deixasse uma mensagem aí para todos os personal trainers. Perfeito. Bom, a minha mensagem... Para motivar o pessoal aí, incentivar e que todos continuem nessa luta diária, que a gente sabe que no começo é difícil, o estágio ele é complicado, ninguém acredita muitas vezes não acreditam em nós, né, não nos dão o apoio, mas quando a gente persevera, quando a gente acredita, a gente chega lá, né, assim como tu chegou hoje, concluiu o doutorado, é doutor, quer fazer o PhD, é referência no Brasil, todos podem chegar lá, né, Rafa? Então eu gostaria que tu falasse algumas palavras aí pro pessoal para incentivá-los cada vez mais. Já falou bastante, mas gostaria que tu deixasse um recado final aí. Primeiramente, eu quero poder mais uma vez agradecer você pelo convite, por poder fazer parte dessa entrevista aí. Espero que eu possa ter contribuído com todos aí. E a minha mensagem é que possamos buscar a cada dia sermos melhores, sermos profissionais melhores, porque a nossa profissão é sensacional. A educação física é algo maravilhoso. Ela traz a possibilidade da gente mudar a vida das pessoas, da gente contribuir para a transformação de vidas. Isso não tem preço. Isso vale o nosso sacrifício, vale a nossa dedicação, vale o nosso empenho, vale a nossa garra. Não tem preço. O que nós podemos fazer na vida das pessoas é algo incrível, maravilhoso, através dessa profissão. Mas para isso, nós temos que nos tornar profissionais fudidos. E o que significa isso na minha palavra? Fudido, raro, diferenciado. Nós temos que fazer aquilo que quase ninguém faz. Nos capacitar, estudar. Não entendeu? Vou estudar de novo. Não entendi? Vou estudar de novo. Agora eu aplico isso. Vi se deu certo. Não deu? O que eu posso mudar? Não aceitar qualquer coisa. Não aceitar qualquer coisa que a gente lê e como verdade. Não, busca. Por quê? Porque é a forma que você tem de marcar a vida das pessoas e de se tornar uma pessoa realizada, para que enquanto você viva, você possa se sentir realizado. E aí, quando chegar a nossa morte, quando for o dia do nosso fim, nós vamos olhar e falar: porra, minha vida valeu a pena. Eu fui uma pessoa realizada. Eu me senti vivo. Eu marquei a vida das pessoas. Para mim valeu. A vida valeu a pena. Seja se a sua morte for amanhã ou daqui 70 anos de idade. Então, a questão é que possamos buscar cada dia mais sermos diferenciados, porque a nossa profissão transforma vidas. Então, a minha hashtag é: sejamos profissionais fudidos. Quero agradecer, então, essa oportunidade que tu nos deu de explicar sobre o HIIT, sobre emagrecimento, falar sobre a tua vida, falar sobre essa nossa profissão maravilhosa que é, falar essas palavras que você falou com pura verdade aí. Então, quero te agradecer tudo isso, porque isso nos motiva a continuar nesse caminho, a acreditar cada vez mais na educação física e acreditar que nós possamos sim mudar a vida das pessoas, podemos tocá-las de uma outra forma aí. Então te agradeço essa oportunidade, e a galera que quiser aprofundar aí o conhecimento nessa parte de emagrecimento, obesidade, HIIT, é só entrar lá e conferir, né, Rafa? Perfeito. Obrigado mais uma vez. Obrigadão, pessoal que acompanhou. Segue aí o perfil Personal DSX. Quem não segue ainda o Rafa, acho muito difícil isso, né? Mas segue o Rafa aí também. E sucesso para todo mundo, Rafa. E até uma próxima. Valeu, boa noite. Até a próxima, Rafa. Boa noite. Tchau, Obrigadão. tchau. Valeu. Tchau.